Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Just TV, melhor TV pela internet, no nosso programa Negócios e Carreiras, sempre às segundas-feiras, a partir das 8h15 da noite, ao vivo. E nesse ano 3 da nossa programação, edição 75, eu mantenho o compromisso que eu assegurei com vocês desde o início da programação desse ano de 2011. Eu prometi o seguinte, que esse ano 3 da nossa edição, esse ano será devotado a uma programação internacional, ou seja, com convidados de outros países e que tem uma vivência, experiência profissional, experiência de carreira e também tenho muito a transmitir sobre a cultura de outros países. Por isso que hoje, dia 25 de abril de 2011, repetindo, edição 75, ano 3 do Negócios e Carreiras, eu trouxe Roberta Lara, que está aqui ao meu lado, aqui nos estúdios da Just TV, para falar sobre o Quebec. Roberta Lara, rapidamente, um pouco do currículo dela, para que todos possam a conhecer. Ela é graduada em Tecnologia em Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos pela FATEC de São Paulo, uma das universidades mais prestigiadas nessa área aqui no estado de São Paulo. Iniciou sua carreira na área comercial, atuando como especialista de produtos em empresas de representação de equipamentos científicos de alta tecnologia. Que interessante, ela começou a carreira na área comercial em alta tecnologia e em seguida foi para a área diplomática. Poxa vida, será que existe alguma relação entre tecnologia e área diplomática, atuando no serviço de cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação do Consulado Geral da França aqui em São Paulo? E atualmente é assessora para assuntos de diplomacia pública e institucionais do Escritório do Governo do Quebec aqui em São Paulo. E eu começo, Roberta, não só agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, vir aqui no Negócios e Carreiras e me ajudando a eu realizar esse compromisso que eu tenho com a audiência de trazer entrevistados internacionais. Eu já começo com uma pergunta sobre o Quebec. O brasileiro, ele conhece a cultura do Quebec? Ele sabe o que é o Quebec? E o que tem o Quebec de tão bom assim para o brasileiro? Bom, boa noite. Niarad, muito obrigada pelo convite. Essa é uma das nossas missões, né? Mostrar o Quebec, mostrar a cultura do Quebec para os brasileiros. Tem uma das minhas missões que é divulgar a cultura, o modo de vida em Quebec, a educação, a ciência, a tecnologia, enfim. E o brasileiro conhece muito pouco, né? Quando eles pensam em Quebec, Canadá, vem a ideia do Cirque du Soleil, que Sim. é a companhia circense, né, mundialmente conhecida, que vem de Quebec. Mas estamos trabalhando para mostrar outros aspectos, né, da cultura de Quebec, em outras áreas. Sim, e eu imagino, Roberta, principalmente na formação científica, acadêmica, tecnológica, por que não também dizer isso, que o brasileiro e até mesmo empresas brasileiras, mas aqui pensando na formação educacional, acadêmica, que o Quebec pode oferecer para brasileiros. É nesse aspecto também que você tem várias informações, não? Isso. Na próxima semana haverá uma feira, um salão aberto aos estudantes, com a presença de universidades de Quebec, que vêm ao Brasil pela terceira vez para fazer a divulgação dos estudos, dos cursos que são oferecidos nessas universidades. E tanto que nós temos, Roberta trouxe aqui gentilmente uma imagem, um slide desse programa que é Estude nas Universidades do Quebec. Você está acompanhando aí, do outro lado da tela, esse slide que traz as informações e precisamente aqui em São Paulo, é no dia 30 de abril. Não, Roberta, dia 30 de abril começam as atividades aqui em São Paulo, mas não estão somente concentradas em São Paulo, vão para outras capitais também. Sim, sim. Então, dia 30 de abril, a partir das 14 horas no Hotel Intercontinental, e em seguida vai para Belo Horizonte no dia 3 de maio e em Curitiba no dia 5. Poxa vida, e eu vejo aqui no convite, a organização é do seu escritório, do Bureau do Quebec, aqui em São Paulo, portanto,
o Bureau de Quebec aqui em São Paulo, nessa área cultural, acadêmica, atende os 3 estados, atende São Paulo, Minas Gerais e Curitiba? Eu lhe pergunto isso porque nós estamos para o mundo inteiro. E até a chamada do programa Boa Noite Brasil, Boa Noite Mundo, eu me preocupo com a nossa audiência que esteja, por exemplo, em Porto Alegre ou não aqui nesses 3 estados, esteja em Goiás, em Goiânia. Muito bem, o escritório do Quebec atende somente esses 3 estados? Na verdade, atende todo o Brasil. Nós estamos baseados aqui em São Paulo, mas nós atendemos todo o Brasil. Porém, o governo definiu 4 estados prioritários, porque estamos aqui, a presença do Quebec no Brasil é recente, estamos aqui há 3 anos apenas. Então, nós definimos, né, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Alguns desses estados nós já temos até acordos de cooperação, como Paraná, Minas Gerais, estamos trabalhando com Rio de Janeiro e iniciando conversas com São Paulo. Muito bom. Mas um estudante de outros estados que queiram, que infelizmente não podemos atender todos, né, os estados estar presente em todos, ele pode obter informações através de sites que são bem explicativos sobre os estudos no Quebec. Agora, aproveitando esse assunto, Roberto, sobre estudar no Quebec e como vai acontecer a feira aqui em São Paulo, dia 30 de abril, em Belo Horizonte, dia 3 de maio, e em Curitiba, dia 5 de maio, quantas universidades do Quebec estarão presentes nesse evento? São muitas universidades? O que conta mais? A diversidade dos cursos? Enfim, o que o estudante brasileiro ele pode achar nas feiras? Ok. O Quebec possui 17 universidades, né, são universidades públicas, sendo 14 de língua francesa, que é o idioma oficial da província de Quebec, e 3 de língua inglesa. Esse ano teremos a presença de 7 universidades aqui no Brasil e são universidades que possuem cursos e especializações em diversas áreas do conhecimento. Então, o aluno que visitar a feira vai ter oportunidade de conversar com representantes e obter informações sobre vários cursos em várias áreas. Sim. Agora, existe uma área, Roberta, em que exista uma procura mais intensa? Por exemplo, na área... Porque muitos brasileiros acompanharam naquele canal de TV que não se compara aqui a Just TV, que fez uma reportagem tremenda sobre migração no Quebec, ok? Claro, isso aqui só foi uma blague, uma piada, evidentemente, né? Mas muita gente agora soube, o Quebec, que espetacular a vida no Quebec. Portanto, aqui, na formação do jovem brasileiro, na universidade no Quebec, existem áreas prioritárias? Olha, as áreas mais procuradas pelos estudantes brasileiros é a área de gestão e negócios, tecnologia da informação e comunicação, as engenharias, principalmente a engenharia de meio ambiente e a área de saúde também. Sim, tanto que profissionais da área de saúde que são um dos mais procurados para a imigração no Quebec. Mas aproveitando esse comentário que você fez sobre a formação, e como nós já tivemos aqui há 2 programas anteriormente, José Castro, que é o responsável pela área do comercial do escritório do Quebec, ele trouxe uma informação muito interessante, que o Quebec é um centro de excelência na área de informática. Sim. Então é por isso que eles buscam também faculdades de informática lá? Exatamente. E o diferencial é tão grande assim? Sim, Quebec é considerado, principalmente a cidade de Montreal, é considerada a Hollywood dos jogos eletrônicos, dos efeitos especiais para cinema, efeito 3D. Então, eles têm instituições de formação muito conceituadas que atendem o mercado americano. Então, é muito interessante, né, para o estudante fazer sua formação, e se ele optar por ficar até no Quebec, ele com certeza, né, vai ter maiores chances de obter um trabalho lá. Você tocou, Roberta, em 2 pontos interessantíssimos que eu tenho certeza que o nosso público logo ficou mais atento ainda. Primeiro, oportunidade de trabalho. Segundo, proximidade com os Estados Unidos.
porque esse mito de fazer América ainda está dirigido à sociedade norte-americana. Então, vai para os Estados Unidos para fazer dinheiro, para fazer fortuna nos Estados Unidos. Ainda existe esse mito. E o Canadá está lá ao lado. A maior fronteira terrestre, salvo engano, no mundo é Estados Unidos e Canadá. E o Quebec compõe parte dessa fronteira. Portanto, esse jovem brasileiro que tem a formação no Quebec, numa universidade relacionada à tecnologia, num curso de tecnologia, ele tem uma potencial chance de seguir até mesmo para o mercado norte-americano? Sim, existe a chance. Né? A gente não consegue afirmar, mas a chance é muito grande. E existe essa procura também. Ou seja, se ele conseguir ficar por lá, existe uma possibilidade para ele seguir adiante na carreira, até mesmo no mercado norte-americano. Por que não? Uhum. E o Quebec, além disso, a primeira parte da pergunta, abre também possibilidades para que ele arrume uma oportunidade, um emprego no Quebec? Na verdade, o estudante internacional, nos primeiros 6 meses, né, de estudo, ele pode trabalhar apenas dentro do campus. Após 6 meses, se ele tiver boas notas, né, bom aproveitamento, ele pode tentar uma vaga no mercado de trabalho fora do campus. Então, isso é possível. Mas, é claro, é uma iniciativa própria do estudante, né, de correr atrás, de procurar, claro, de se interessar. Claro, claro. Interessante isso, vincular as notas do aluno, ou seja, Sim, o desempenho dele importante. Permite que ele possa arrumar um outro trabalho, além daquele do campus. Porque ele precisa solicitar uma autorização de trabalho para o governo. Sim. Então, o currículo dele, as notas serão analisadas. Bom, Roberta, até agora o campo está bem aberto, ou seja, é uma planície muito ampla. Eu gostaria que agora você, com foco na feira, no encontro, estude nas universidades do Quebec, você precisasse um pouco mais o público que vai ter maior interesse nessa feira. Okay. Será que são todos os estudantes ou podemos encontrar alguns mais interessados? Sim. Bom, os alunos potenciais são os estudantes que estão terminando o ensino médio e que querem fazer uma graduação no exterior. E estudantes universitários que pretendem fazer um intercâmbio, alunos, né, assim, profissionais que desejam fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, esse é o público. E de preferência que já tem alguns conhecimentos de francês ou vontade de aprender o francês, porque é necessário, né, ter um nível do idioma para poder ingressar nas universidades. Quem faz a aferição do nível de francês é o próprio escritório do Quebec? Não. Cada universidade tem sua prova de proficiência, então o nível necessário. Sim. Aqui no Brasil, os alunos podem procurar a Aliança Francesa para fazer esses testes, por exemplo. Sim, que é parceira do escritório do Quebec. Sim. Que é parceira do escritório do Quebec. Agora, identificado o nicho, identificado o aluno brasileiro que pretende estudar lá no Quebec. Muito bem. As facilidades oferecidas são por parte da faculdade, do escritório aqui do Quebec em São Paulo ou por parte do governo do Quebec lá no Quebec? Na verdade, o aluno vai procurar as universidades. Então, o contato vai ser, né, se ele deseja fazer, por exemplo, um curso de graduação. Então, ele vai entrar em contato com o departamento de recrutamento da universidade que ele tem interesse. E, a partir daí, né, tem uma troca de informações e, se ele for aceito, aí ele tem que passar para as próximas etapas, né, de visto, né, de estudante, obtenção de visto. E chegando na universidade, ele tem toda uma assistência né, por parte um receptivo da universidade, eles buscam no aeroporto. Então, tem programas para a integração dos alunos estrangeiros com os alunos de Quebec, então, uma integração sociocultural, uma integração esportiva. Então, as universidades são muito acolhedoras. E nesse sentido, esse padrão do Quebec de bem acolher o estrangeiro, acho que faz parte até mesmo do processo imigratório, dessa chamada que o Quebec tem para receber imigrantes. Ou
Ou seja, está dentro desse espírito, não? Não necessariamente, não com esse objetivo final. Sim. Mas tem toda essa abertura justamente pela valorização da diversidade cultural que existe no Quebec. Sem dúvida. Agora, Roberto, um ponto que evidentemente preocupa todo o imigrante é a questão dos vistos. Eu sei que você não é responsável pelos vistos no escritório, no Bureau do Quebec, aqui em São Paulo. Mas para estudar no Canadá, estudar em Quebec, ok? Você poderia apontar de maneira muito ampla, somente para que a audiência tenha essas referências e, evidentemente, depois ele pode buscar na página, na internet, todos os detalhes, quais são os requisitos mínimos ou básicos ou fundamentais para que ele venha solicitar um visto de estudante para o Quebec? Ok. Bom, primeiro o estudante precisa obter a carta de admissão da universidade. Com essa carta em mãos, ele vai solicitar um certificado de aceitação do Quebec, que é o CAC, que é feito pela internet, né, online. E em seguida ele comparece ao consulado, né, do canadense para pedir a emissão do visto de estudante. Então essas são as etapas. E claro, né, em sites eles vão obter mais informações, mas basicamente é isso. E a taxa de aprovação é muito alta. Tá, para vistos de brasileiros para o Canadá é muito alta. Sim. É mais de 90%. Então é relativamente tranquilo. Uma curiosidade, Roberta. Você tem uma estimativa, mesmo que seja a grosso modo, a quantidade de brasileiros que estão atualmente no Quebec a estudar? Olha, nos últimos anos, assim, porque esse é o terceiro ano que as universidades quebequenses estão fazendo uma ação proativa, buscando os estudantes brasileiros, né? Mas os valores, né, anteriores, que eu tenho referência, é por torno de uns 300 estudantes ao ano nas universidades. É um bom número, Sim. Sem dúvida alguma. Nosso objetivo é aumentar esse número cada vez mais. Um número realmente muito bom, ainda pensando na diversidade, na quantidade de oportunidades que são oferecidas, facilidades que são oferecidas para o estudante brasileiro, sem dúvida alguma. Você trouxe aqui a informação, 30 de abril aqui em São Paulo. Isso. Como nossos estudos estão aqui em São Paulo, então vamos manter essa informação do 30 de abril. Sim. Muito bem. O estudante comparece lá à feira, se interessa por uma determinada universidade, por um determinado curso, tem as informações. Esse processo vai levar quanto tempo? O que eu quero aqui perguntar para você, Roberta. 30 de abril ele foi à feira. Muito bem. Estude nas universidades no Quebec, organizado pelo Bureau do Quebec. Tudo deu certo. Potencialmente, provavelmente, ele vai estar no Quebec quando? Quando ele vai começar a estudar no Quebec? Olha, vai depender muito do nível de francês dele, se ele já tem um nível de francês avançado, se ele já terminou seus estudos, varia muito do objetivo final dele. Então, não conseguiria te precisar, vai depender muito de cada aluno. Mas o histórico que nós temos, né, das universidades que vieram no ano passado, eles vão receber alunos, eu estive lá em novembro, e alunos iam chegar no mês de novembro, eles vieram aqui em em maio. Então, esse aluno conseguiu, em menos de um ano, a sua inscrição para a universidade e começar o seu trabalho de doutorado lá. Então, vai variar muito. Ele passou a feira em maio. Isso. E em novembro já estava numa universidade. Em 6 meses. Em apenas 6 meses, todo o processo para que ele vai estudar. Deu tudo certo, né? Ele já tinha um tema de doutorado, claro. Encontrou um professor para orientá-lo na universidade, então deu tudo muito certo. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que de 1 ano a 2 anos para o aluno se preparar para começar a estudar. Roberta, quem me conhece até um pouco mais de tempo sabe que eu me sinto muito orgulhoso de ser brasileiro. Eu gosto do país que eu nasci, eu luto também pelo meu país, embora eu tenha atividades internacionais, eu me sinto brasileiro e sempre, na medida do possível, defendo os interesses também do meu país, com muito respeito a todos os outros. Agora, existem aspectos que nós ainda estamos num processo de amadurecimento aqui no Brasil.
por exemplo, a questão da segurança, a questão também dos direitos fundamentais. Esses tópicos, eles acabam sendo um incentivo também para o estudante brasileiro ir para o Quebec? Sim, sim, com certeza. Muitos alunos procuram, né, as universidades por algumas características, né, da província, como a segurança, né, a cidade de Montreal é uma metrópole, tem um dos índices de criminalidade mais baixos, né, comparado com grandes cidades. O custo de vida também é acessível comparado com outros países, né, com países europeus e mesmo da América do Norte. E assim, a oportunidade de ter contato, né, com culturas de vários países, até justamente por esse programa de imigração. Sim. Então existem, né, comunidades culturais diversas, então esse contato cultural também enriquece muito a estadia do estudante no Quebec. Você mencionou a questão econômica, Roberta, agora há pouco. Muito bem. É inegável que o custo de vida na Europa, na Ásia, é tão alto quanto aqui em São Paulo. Talvez surpreenda a audiência eu dizer isso, que viver em São Paulo custa muito caro. Tanto que muitos estrangeiros que estão aqui dizem: poxa vida, mas São Paulo está ficando mais caro que Paris, está ficando mais caro que Tóquio, está ficando mais caro que Londres. Em algumas situações isso realmente é verdade. Quebec, você acabou de mencionar, em Montreal, que é uma metrópole, essa questão econômica não afeta tanto a permanência do estudante brasileiro lá. Você tem uma estimativa, outra vez, grosso modo, em média, quanto que... Agora, eu estou pensando no pai. Eu também eu sou pai, eu tenho uma filha, daqui a algum tempinho, ela vai estudar fora, vai querer estudar. Papai descobriu o Quebec. Descobriu o Quebec, agora você descobriu o Quebec, muito bem. Quanto que esse pai, ou mesmo esse jovem estudante brasileiro, ele precisa ter economizado para um período, por exemplo, um curso de pós-graduação ou mesmo a graduação no Quebec? Ok. Custo estimado é de $25 mil canadenses por ano. E esse valor inclui as taxas de matrícula, a hospedagem, né, estadia, alimentação, roupas de inverno, que é muito importante, seguro-saúde, transporte, enfim, tudo. Que dá mais ou menos hoje, na cotação de hoje, mais ou menos uns R$40 mil ao ano. Ao ano? Isso. Ou seja, ele se manter... durante um ano no Quebec, 40 mil reais. A grosso modo isso. Em torno disso. E existe a possibilidade de alguma bolsa de estudo? Ou isso é o valor que ele vai despender? Não existe, sim. Algumas universidades oferecem bolsas de excelência, principalmente para mestrado e doutorado. Que ótimo. E por conta disso, evidentemente, o custo baixa muito. Sim, cai muito. Cai sensivelmente, deve cair muito esse custo. Sim, porque é uma bolsa, né, para cobrir justamente essas despesas, né, de estadia. Roberta, você só trouxe aspectos positivos, mas aqui vamos fazer uma análise SWOT, ou seja, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, ok? Temos que ser bem realistas. Agora, em termos de ameaça para o estudante brasileiro, o que eu quero dizer com isso? Como o estudante brasileiro deve se preparar para ir para o Quebec não se transformar numa ameaça para esse estudante brasileiro porque ele não se preparou? O que ele tem que fazer? Ficou clara a pergunta? Eu acho que a barreira do idioma, acho que é o principal. Então, eles têm que se preparar com o idioma francês, se ele optou por uma universidade francófona, inglês, né, se ele optou por uma das universidades de língua inglesa. Eu acho que... E ter, assim, se preparar para o clima, que é muito diferente do nosso. Sem dúvida. Né? Então, o verão, basicamente, são 2 meses de verão, né? E o resto do ano é um tempo mais ameno e inverno muito rigoroso. Então, ele tem que ter ir com esse espírito, né, de esquecer um pouquinho a praia.
Bom, ele não vai ter. Não vai ter. Então, acho que é uma oportunidade boa para o pai ficar muito contente que o filho vai estudar. Sim. O filho vai estudar, ele está estudando efetivamente no Quebec. Sim, sim. Agora você fala de uma ameaça para o estudante brasileiro que não se preparar. Agora vamos falar de uma oportunidade. Você apontou os pontos, destacou os pontos fortes, enfim, as facilidades. Agora, oportunidade. Dessa experiência de estudantes brasileiros no Quebec, aqueles que voltam ou ficam por lá, eles alcançaram um diferencial na carreira? Acredito que sim, porque uma experiência internacional enriquece muito, né, o currículo dos estudantes, e as universidades de Quebec são reconhecidas pela qualidade do seu ensino, né? Então, eu acredito que é altamente positivo para um estudante fazer os seus estudos no Quebec. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou pedir para o pessoal da técnica, agora que nós já estamos quase no final do programa, voltar com a imagem. Por gentileza, Ok. o Fernando coloca a imagem, para que você, Roberta, reforce esse convite para toda a nossa audiência da feira Estude nas Universidades do Quebec. Muito bem. Ok. Aqui em São Paulo, Minas Gerais e Curitiba. Quando vai ser? Ok. Bom, então aqui em São Paulo, no dia 30 de abril, a partir das 14 horas, aguardamos vocês no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos. Além de ter a oportunidade de conversar com os representantes das universidades, haverá também palestras, né, sobre o Quebec, sobre os estudos no Quebec e sobre o processo de imigração temporário. E eu vou deixar então o site para vocês obterem mais informações, é o www.estudenoquebec.com.br. Lembrando que o Quebec é com C mudo no final. Isso. Q-U-E-B-E-C mudo no final. E é .com.br, ou seja, um site aqui mesmo, um site brasileiro. Exato. Escrito em português. Sim, sim. Para aqueles que estão iniciando na língua francesa, sonham estudar fora, sonham estudar no Quebec, que é uma tremenda de uma oportunidade, com uma série de facilidades, com pontos fortes. E, claro, aquilo que Roberta Lara deixou bem claro, se prepare para ir, porque as oportunidades elas vão se somar na sua carreira, na sua formação, e realmente vai ser uma diferença. O mote é esse, não, Roberto? Qual que é o mote aqui da feira? Estude nas universidades do Quebec, viva essa diferença. Exatamente, exatamente para isso. Ok. Roberta, nós, infelizmente, mesmo estando na internet, nós temos aqui a limitação do tempo. E eu gostaria de lhe passar novamente a palavra, já agradecendo a sua disponibilidade, você ter vindo, falar em nome do Escritório do Quebec, agradecer o diretor-geral do Escritório do Quebec, Louis Ranan, que tem feito uma gestão extraordinária, fazendo com que brasileiros conheçam cada vez mais a valiosa província do Quebec. Portanto, Roberto, a palavra está consigo para as suas últimas observações. Ok. Bom, então gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. E hoje, né, o foco foi mais na educação, mas se vocês quiserem obter mais informações sobre a área cultural, sobre o modo de vida no Quebec, eu vou deixar um site para vocês visitarem, é o www.quebec-brasil.com.br. Obrigada e boa noite. Muito obrigado, Roberta, muito simpática. Espero que todos tenham acompanhado essa entrevista. Como disse, a internacionalização aqui do nosso programa, do Negócios e Carreiras, na melhor TV pela internet, a Just TV. Eu os aguardo na próxima segunda-feira e tenham uma ótima semana. Até lá!